Olá pessoal, bem, o intuito desse vídeo é apresentar para vocês um trabalho proposto pelo professor Hilton Barbacena, da disciplina de microcontroladores e microprocessadores do IFPB, campus João Pessoa, e o curso Superior em Engenharia Elétrica, e o grupo é formado por Rafael Rodrigues e Alisson Vicente. Bem, o intuito desse trabalho é fazer uma atualização em página web, utilizando o web server, no qual essa atualização deve ser da temperatura e da umidade, utilizando o AESP8266 e também um serviço Wi-Fi. Bem, os componentes utilizados nesse trabalho foram protoboard, um AESP8266, modelo 12E, que é essa primeira foto à esquerda, um módulo DH11, que ele já possui a função de verificar tanto a temperatura quanto a umidade do local e alguns cabos. Bem, aqui estão algumas características da ESP8266 modelo 12E. Ela já possui uma placa, um módulo Wi-Fi integrado com antena embutida. Ele possui um conector micro USB, pode operar em STA, AP e STA mais AP. Também suporta 5 conexões TCP/IP. Tem várias portas GPIO e essas portas também têm função PWM, I2C, SPI, entre outras. A tensão de operação dessa ESP está compreendida entre 4,5 e 9 volts. Temos também uma grande faixa de taxa de transferência, além de suportar também upgrade remoto de firmware e possui um conversor analógico digital, ADC. Nesse tipo de ESP também, a gente pode programar tanto em Lua, como também utilizando a IDE do Arduino, programando em C, que é o que foi usado para este trabalho. Então aqui está digamos assim, o layout de pinos da ESP modelo 12E, onde aqui, por exemplo, a gente utilizou pino D4 como GPIO 02, ou seja, esse GPIO 02 e GPIO 0, esses aqui são os pinos da ESP01, que é aquela, digamos assim, uma das primeiras que saiu. Então, a gente vai programar pensando na ESP01, tendo que declarar que o pino GPIO 2, como eu vou mostrar mais à frente no código, ele vai ter que ser atrelado ao pino D4 da ESP modelo 12E. Isso aqui é uma tabela de convenções. Agora aqui apresentando um pouco para vocês sobre o módulo DHT11. Esse é um módulo de umidade e temperatura. A faixa de operação, de medição de umidade que esse módulo suporta está entre 20% e 90%. E a faixa de medição de temperatura em graus Celsius está entre 0 e 50 graus. A alimentação é de 3 a 5 volts. E temos vários níveis de corrente, dependendo se esse módulo está em standby ou está em pleno funcionamento. Então a corrente varia um pouco. A precisão de umidade de medição é de mais ou menos 5% e a precisão de medição de temperatura é mais ou menos 2 graus Celsius. O tempo de resposta entre uma medição e outra desse módulo é de cerca de 2 segundos. Então aqui está basicamente o esquema que a gente utilizou. Aqui nesse caso, se utilizarmos a ESP01, temos que ligaremos o VCC em uma entrada do módulo. Esse cabo aqui preto correspondente ao ground, a gente vai ligar ao ground correspondente ao módulo DHT11 e os dados caminharão através desse cabinho branco que vem aqui do GPIO 0, que entra aqui
no pino de dados do módulo. Lembrando que, uma vez que utilizaremos o modelo de ESP12E, teremos que usar o pino D4 nesse modelo, uma vez que o GPIO2 da ESP01, que no caso seria esse pino aqui, corresponde ao pino D4 do modelo 12E. Aqui está o esquemático utilizado. Temos então aqui o VCC sai do módulo e chega aliás, o VCC sai da ESP 8266 e chega ao módulo no VCC dela correspondente. O ground também sai da ESP e chega no ground correspondente do módulo. E esse cabo branco aqui é justamente os dados, que está ligado aqui no pino D4, correspondente ao GPIO 0. Aqui temos um módulozinho Wi-Fi na ESP. E esse cabo aqui micro USB, ele só está ligado aqui no intuito de alimentar a ESP. Toda comunicação será feita Wi-Fi. Agora eu vou mostrar para vocês o código na IDE do Arduino e logo em seguida o funcionamento da ESP juntamente com o módulo, atualizando temperatura e umidade através do web server. Bem, agora vamos aqui entrar na parte do código. Aqui a gente está utilizando o Arduino, o IDE do Arduino, versão 1.6.10. Então, aqui basicamente está o código para ESP8266, utilizando Wi-Fi. Então, primeiramente, a gente vai ter que incluir uma biblioteca, que é a biblioteca DHT, que está relacionada ao módulo que vai ler a temperatura e a umidade. E também temos que incluir aqui a biblioteca da ESP8266, no caso a biblioteca Wi-Fi. Aqui foram declaradas algumas variáveis. Então a gente tem aqui o string API key, que eu vou mostrar mais à frente quando estiver mostrando o web server, onde todo esse códigozinho aqui que é a mistura entre número e letras, é uma chave única que a gente, quando cria uma conta ou um canal no web server, ele nos fornece. Então aqui seria como se fosse um CPF único desse módulo Wi-Fi em conjunto com a ESP. Aqui foi declarado também o SSID, que é sua rede Wi-Fi, no qual você vai conectar a ESP. E aqui tem o password da sua rede. Aqui foi declarado um servidor, que é dado por api.thinkspeak.com, onde esse thinkspeak.com é justamente o web server que a gente escolheu neste trabalho. Então aqui ele define o pino DHT, o pino 2, que é o GPIO 2, que é, no caso, como mostrado anteriormente, corresponde ao pino D4 da ESP12E. Aqui esse comando aqui é para iniciar a comunicação do cliente. Então aqui tem um setup que ele roda apenas uma vez, que é a inicialização do programa. Serial begin, no caso, para a gente ver todas as informações ou todas as mensagens a partir do serial terminal, do terminal serial. Aqui a gente inicializa o módulozinho DHT, onde essa função dht.begin está inclusa na biblioteca que foi declarada anteriormente, do dht.h. Aqui inicia o Wi-Fi, onde ele vai dizer o nome da rede e a senha dessa rede. Aqui serial.print.println é só para
a fins de debugação, para a gente ver que realmente o programa está funcionando. Então aqui é a parte que ele faz todas as condições do status do Wi-Fi. Então se o Wi-Fi for conectado, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem no serial dizendo que está rodando o web server e vai dizer qual é o IP da ESP, onde esse IP vai ser obtido através dessa função aqui, Wi-Fi.localIP. Pronto. Saindo do setup, agora vamos para o loop. No loop é declarado três variáveis float, o H, o T e o F, onde o H corresponde à umidade, o T corresponde à temperatura em graus Celsius e o F corresponde à temperatura em grau Fahrenheit. Você vê aqui que todos começam com DHT ponto. Read humidity, read temperature and read temperature true, que esse aqui no caso é o para Fahrenheit. Ou seja, esse H, o T e o F, eles estão atrelados à biblioteca DHT, que foi declarado anteriormente. Então aqui ele começa a fazer as considerações em relação a essas três variáveis. Quando ele não consegue, quando há algum erro de leitura, ele vai informar no serial que teve uma falha ao ler o sensor DHT. Quando não, quando o cliente ele conecta ao web server, o que acontece? A temperatura em graus Celsius ele vai atrelar a um campo, a temperatura em Fahrenheit a outro campo e por fim a umidade a outro campo. Que esses campos são justamente espécies de gráficos que vão ser criados no web server, que também vai ser que eu vou mostrar posteriormente. Então cada um vai ser atrelado a um campo diferente. Aqui é a parte em que é configurado a página web. Então aqui são comandos, digamos assim, padrão. Ou seja, você vai utilizar um HTTP, você vai ter update, você vai utilizar esse API Key, que é justamente o que eu falei anteriormente, que parece é como se fosse um CPF da ESP, que eu também vou mostrar daqui a pouco onde é que a gente obtém esse API Key e assim por diante. Aqui na parte de serial.print é só para efeitos de debugação novamente, onde ele vai informar a temperatura em graus Celsius, a temperatura em grau Fahrenheit e a umidade. No final, client.stop ele vai fechar essa parte do programa aqui que ele começou. Em relação ao web server escolhido, que é o ThinkSpeak, ele precisa de 15 segundos para fazer um update entre uma leitura e outra. Ou seja, enquanto o DHT11 ele só precisa de 2 segundos para fazer esse update de medições, nós temos que o web server ele precisa um pouco mais. Então isso é basicamente o programa utilizado. Então aqui, conectando a ESP ao computador, a gente vem aqui pronto. Aqui é uma placa, tá vendo aqui que foi já configurado para ESP12E. Aqui a porta é a COM5, que é no qual a ESP está ligada ao computador. E essa velocidade aqui de 115.200, ela é compatível com essa aqui, que declaramos aqui no programa, 115.200 por Serial Begin. Então vamos agora verificar. Pronto, foi verificado.
E agora vamos carregar. Pronto, ele está começando a escrever na plaquinha. Pronto, finalizado o processo, a gente já pode abrir aqui o monitor serial. Aqui está conectando a GVT BC2D, que é justamente nosso roteador. Aqui o Wi-Fi conectado. De vez em quando, no começo, ele dá uma falha ao ler o sensor DHT, mas depois ele estabiliza. Então vamos tirar aqui a autorrolagem para explicar o que aconteceu lá em cima. Então, aqui ele informou qual é o IP da ESP, 192.168.25.25. Ou seja, caso eu me conecte a outra rede, esse IP aqui vai mudar e também será informado aqui qual o IP. Aqui, a primeira temperatura que ele pegou foi 29 graus Celsius, correspondendo a 84,20 Fahrenheit, e a umidade está em 64%. Aqui ele já diz que todos esses dados aqui foram enviados ao ThinkSpeak, que é justamente o web server que eu vou mostrar a vocês já já. Então pronto. Aqui ele começou a estabilizar. Então temperatura 29, 29, 29, 84,2 e assim por diante. A temperatura está se mantendo constante. Quando eu mostrar o web server para vocês, eu vou ligar o secador próximo ao módulo DHT e mostrar através do gráfico que essa temperatura ela vai variar, para não ficar só uma coisa constante. Pronto. Passada a parte do código, vamos agora para o web server. O web server escolhido para esse trabalho foi o ThinkSpeak. O web server, basicamente, ele permite que você crie produtos e analise esses dados através a longas distâncias. Por exemplo, você pode ter alguma estação meteorológica e obter os dados enviados por ela em qualquer lugar do mundo que você esteja, bastando ter uma conexão de internet. Então aqui tem algumas funções aqui desse website. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito disso. Se você quiser, eu aconselho que você dê uma olhada se você pretende fazer algum trabalho nesse sentido, nesse ramo. Mas vamos aqui ao que interessa. Bom, basicamente, quando você entra nesse site, ele vai pedir para você criar uma conta. Então deixa eu ir para essa outra página aqui. Pronto. Deixa eu voltar. Não há conexão. Deixa eu conectar aqui o... Pronto. Conectado. Pronto. Aqui você tem o layout do site. E o que é que você faz aqui? Você vai fazer se você não tem a conta, você faz um cadastro. Então aqui você bota seu login. Pronto, esse aqui. Um e-mail, uma senha. Você bota o time zone que você está, Brasília, confirmação da senha. Enfim, como eu já tenho uma conta, eu não vou fazer isso aqui tudo de novo. Mas basicamente é isso. Você bota um login qualquer, ABC123, seu e-mail e você cria a conta. Quando você criar a conta, você vai entrar numa página como essa. Aqui, já que minha conta está logada, eu venho aqui em a conta. Pronto. Aqui está todas as informações da minha conta. Aqui meu login, meu e-mail e assim por diante. Aqui em canais, você vem meus canais, e aqui você adiciona um novo canal.
Aqui nesse caso esse canal já está feito, que é o do sensor DHT11, que é o utilizado aqui nesse trabalho. Mas digamos que eu quero criar um canal novo. É só vir aqui, coloca um nome qualquer, teste 2. Você bota qualquer descrição aqui que você deseje. E aqui campo 1, campo 2 até campo 8 serão justamente aqueles campos que você definiu lá no programa do Arduino. Que eu disse que a temperatura em graus Celsius vai estar atrelada ao campo 1, a temperatura em grau Fahrenheit ao campo 2 e a umidade ao campo 3. Então aqui, por exemplo, eu coloco graus Celsius, não sei assim que se escreve, enfim. Aqui grau Fahrenheit e aqui umidade. E você o que? Salva o canal. Quando você salvou, ele vai aparecer aqui, ó, os 3 campos que você configurou anteriormente. Então esse site é basicamente isso. Você configura seus campos e eles aparecem aqui. Aqui você pode ir nas opções e mudar a cor de fundo, tipo, se você quer uma linha, se você quer barra, se você quer coluna, enfim. Aqui a escala de tempo e assim por diante. Deixa eu mostrar agora aqui o que nos interessa, que é o canal relacionado ao sensor DHT11. Então aqui você tem o sensor DHT11, ele já está ligado ao computador. Depois eu vou, em anexo a esse vídeo, eu vou colocar também mostrando o funcionamento dele, através de mostrando colocando o secador de cabelo em cima dele para mostrar a temperatura subindo e depois jogar o vento frio para mostrar a temperatura descendo, para ficar algo mais interativo, mais interessante. Então aqui ele já está funcionando. Você vê que basicamente aqui o que é mostrado: a temperatura em Fahrenheit, a temperatura em graus Celsius. E essa parte aqui mostra a umidade. A gente tem também aqui a hora e o dia em que essa medição está sendo feita. Esse ThingSpeak ele atualiza a mais ou menos a cada 15 segundos. Então aqui temos uma diferença que hoje é quinta, 18 de agosto, 10h45 e 29. E aqui 10h45 e 44. Ou seja, a cada 15 segundos ele está aí atualizando. Aqui a gente vê que a temperatura e a umidade está permanecendo constante. Aqui a temperatura é 29 graus Celsius, 84,2 Fahrenheit e a umidade está em 64. Agora vamos ver se isso aí corresponde com o que está aparecendo no monitor serial. Então a gente vem aqui no Arduino novamente, com 5. Vamos lá para os últimos. Pronto. Aqui, ó, ele está atualizando. Deixa eu botar aqui auto-rolagem. Ele atualizou para. Estava em 64. Então está entre 64 e 65. Então está tendo essa variaçãozinha aí. 64 grau. Aliás, isso. 64% de umidade. 84,2 Fahrenheit e 28 Celsius. Ou seja, está tendo uma pequena variação que está sendo mostrado aqui, ó. Aqui ele estava em 29 graus Celsius, caiu um pouco para 28 e depois subiu de novo. Então está tendo essa variação aí de mais ou menos 1 grau. Então o programa e o trabalho basicamente se resume a isso. Ter aqui um web server e a partir das informações enviadas pelo DHT11 utilizando a ESP12E, que está em uma rede Wi-Fi, ele fica atualizando aqui o website, que no caso utilizamos o ThingSpeak. Então se eu quiser eu posso deixar esse módulo DHT11 aqui medindo por quanto tempo eu quiser. E se eu estiver em qualquer lugar do mundo eu só preciso digitar esse endereço aqui. No caso, esse aqui está mostrando de forma privada, mas eu posso também mostrar de forma pública, que é justamente esse que eu usarei para
para identificar que temperatura e que umidade está naquele determinado ambiente a partir de qualquer lugar do mundo que esteja. Aqui no códigozinho do Arduino está mostrado o endereço do perfil público. Então você só precisa vir em qualquer deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, pronto. É só eu colocar aqui esse endereço e ele aqui mostra o perfil público, que é a mesma coisa que está aparecendo no privado para mim. A diferença é que o privado eu posso editar e no público eu só posso consultar. Então é isso que está acontecendo. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona esse sensor, ou o que ele vai medir quando eu coloco ele próximo em um ambiente que produza calor. Então aqui eu vou utilizar um secador de cabelo. Posteriormente eu vou anexar a esse vídeo esse teste que eu vou fazer agora. Vocês irão perceber um pouquinho de ruído aí, mas é por causa do secador. Então eu vou ligar aqui para mostrar para vocês. Só um segundo. Pronto, então aqui está o secador. Aqui está a ESP12E e aqui o módulo, ele está ligado. Você pode ver através desse LED aqui indicando. E esse cabo aqui micro USB, ele só está servindo como um alimentador da ESP. Então eu vou utilizar o secador e vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos utilizar o vento frio para ver a temperatura diminuindo novamente. Bem, aqui nota-se que a partir da utilização do vento quente, a temperatura já diminuiu para 42 graus Celsius. Bem como a umidade também variou de 65%, e depois ela caiu para 7%, e depois ela começa a subir. Aqui
o DHT11 ele está começando a estabilizar a temperatura ambiente. E pronto, é basicamente isso. Pronto, então aqui está o secador. Aqui está a ESP12E e aqui o módulo, e ele está ligado. Você pode ver através desse LED aqui, indicando. E esse cabo aqui micro USB, ele só está servindo como um alimentador da ESP. Então vou utilizar o secador e vamos ver o que vai acontecer. Bem, aqui nota-se que a partir da utilização do vento quente, a temperatura já diminuiu para 42 graus Celsius. Bem como a umidade também variou de 65% e depois ela caiu para 7% e depois ela começa a subir. Aqui o DHT11 está começando a estabilizar a temperatura ambiente.